Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos que estão conosco através desse canal do Facebook. Que Deus abençoe a cada um, que possamos junto falarmos nessa tarde, nesse estudo da Santa Torá do Eterno. Eu quero convidar todos os irmãos para nós nos voltarmos para Jerusalém e fazermos uma tefilá, pedindo assim a compreensão, a bênção do Eterno nosso Deus. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos. Queremos agradecer a ti, Pai querido e santo, por mais esta oportunidade de estar na tua casa, nesse santo Shabat, para te louvar, te adorar, bendizer o teu nome e falarmos da tua Santa Torá. A Santa Torá, meu Pai, que nos dá a vida, Pai, para que um dia, Senhor, nós estejamos no teu reino, Pai. Obrigado por nós estarmos aqui. Abençoa cada um dos irmãos, abençoa quem está conosco, nos assistindo neste momento, para ouvir esta palavra. Que o Eterno esteja com cada um nos seus corações. Seja conosco, nos dá a direção, nos abençoa, nos guarda, nos protege de todos os perigos e de todos os males. Que os sinceros possam se aproximar da tua santa e bendita Torá, da verdade que parte de Deus. Seja conosco, nós te pedimos e agradecemos humildemente no nome e nos méritos de Yeshua ben Davi e digamos amém. Para o Hashem. Podem assentar-vos, todos os irmãos. Hoje nos apresentamos aqui na congregação para nós falarmos um pouquinho desta paraxá, a 16ª paraxá, Bechalar, né? Bechalar quer dizer o que? Enviar, né? E foi ao enviar, quando o povo, do nosso povo de Deus, foi enviado, né? Que o faraó libertou eles. Não foi o faraó que libertou, mas foi Deus que fez que o faraó libertasse o nosso povo. Não foi pela vontade do faraó. Se fosse pela vontade do faraó, o nosso povo não seria libertado, né? Nós vamos ver nessa paraxá que o faraó tentou recuperar o povo de volta, né? Então essa paraxá diz assim, ó, o verso, capítulo 13, o versículo 17, já temos uma imagem ali, ó. Olha ali, ó, Moisés e o povo ali já, estavam ali, né? E foi ao enviar o faraó o povo, não o guiou o Eterno pelo caminho da terra dos filisteus, que era próximo, porque disse o Eterno, que não se arrependa o povo ao ver a guerra e volte ao Egito. Então Deus já estava tirando o nosso povo do Egito, então ele não queria que voltasse. Ele jamais queria que nenhum deles voltasse para o Egito. Mas Deus, como ele sabe tudo, conhece o coração, ele sabia que o povo, se ele visse aqueles gigantes muito grandão, né, 3 metros de altura, o povo ia se apavorar. Assim como o povo de Israel se apavorou do gigante Golias do tempo de Davi, né? Nenhum do povo, nosso povo, queria lutar com o gigante, até que apareceu um homem muito corajoso, um menino, né? Muito corajoso, confiando na palavra do Eterno e lutou contra aquele filisteu, né? Mas o assunto hoje é outro, mas o povo é o mesmo os filisteus, né? Que era um povo enorme, muito forte, muito maldoso. Os filisteus, eles eram um povo muito maldoso também, assim como os amalequitas, né? Só que os amalequitas, eles eram mais covardes, né? Mas era um povo também bárbaros. Quase todos os povos eram bárbaros, né? E o nosso Deus, sabendo da fraqueza do nosso povo, porque o nosso povo, ele tinha muitas armas que tinha.
levaram as armas, as espadas. Mas o que adianta um homem que era escravo, só sabia lidar com tijolo, com a espada na mão? Ele mesmo ia se ferir, né? Ele não ia conseguir matar nenhum gigante daquele, nenhum soldado. Não ia conseguir matar nenhum, porque eles não tinham prática nenhuma de guerra. Eles eram escravos, não tinham treino nenhum. Depois sim, mais tarde, Josué treinou os homens, né? Josué escolheu os líderes e treinou os líderes. Josué era o chefe de guerra, ele treinou, daí eles ficaram muito bem treinados, mas foi mais para frente. Então eles estavam, quando eles saíram dali, eles estavam com a mente ainda escrava. Não era só porque a mente dele era escrava que eles iam perder a guerra, mas porque eles não sabiam lutar, né? E para vencer, a gente tem que saber lutar. E muitas vezes nós também, nas nossas guerras, nós perdemos algumas guerras também às vezes, né? Nem todas as guerras a gente consegue ganhar. Tem guerra às vezes que eu perco, que era para mim ganhar, e às vezes eu perco. Por quê? Porque faltou às vezes uma experiência, às vezes faltou uma meditação mais profunda, às vezes faltou um pouquinho de paciência, às vezes eu não esperei por Deus resolver, eu quis resolver do meu jeito, e às vezes eu perdi uma batalha. Às vezes a gente perde algumas batalhas. Todos nós acontece isso, né, irmãos? Todos nós. Ninguém pode dizer que nem perdeu nenhuma batalha, que tudo é uma maravilha, tudo é um mar de rosa, vence tudo, não tem dificuldade, não tem guerra. Nós também temos a nossa guerra. Vamos chegar mais na frente, nós vamos ver isso, que nós também temos as nossas guerras, né? Lutamos a guerra espiritual, mas temos a nossa guerra do dia a dia também, na nossa vida, no nosso trabalho, em todos os lugares nós temos as nossas guerras também, né, irmãos? E fez rodear Deus o povo pelo caminho do deserto ao mar vermelho, né? E armados subiram os filhos de Israel da terra do Egito, e tomou Moisés os ossos de José com ele, porque esse tinha feito jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e farei subir os meus ossos daqui convosco. Então, quanto é importante, né? Os ossos de um israelita. Nós temos que dar importância até isso, né, irmãos? No cemitério judaico, né, o nosso povo de Israel tem um cemitério judaico para não deixar lá misturados, né? Tem um cantinho para colocar os mortos, como Abraão fez. Abraão fez algo muito importante. Comprou um campo lá dos filhos de Hete para enterrar a sua esposa, Sara, né? E se ele não tivesse comprado, como é que os outros patriarcas iam enterrar as suas mulheres, os seus filhos? Até José, né? Até José foi recolhido os ossinhos dele, né? Existem algumas especulações sobre os restos mortais de José, mas não vamos entrar nesse detalhe dessas especulações, né? Vamos somente nos focar que os ossos dele foram levados por Moisés. Isso é o que a Torá diz. Outras coisas a Torá não fala, né, Roxi? Sobre os ossos de José, que foi jogado no caixão, jogado no rio Nilo, ou se estava em algum lugar, né? Só sabemos que ele foi enterrado e foi tirado de volta para levar para Canaã, que era a promessa que ele tinha feito os filhos de Israel jurar. José pediu para os irmãos dele jurarem que levariam os ossos dele para Canaã, para não ficar lá, porque no dia da ressurreição ele já está lá, é só ressuscitar, né? Que maravilha, né? Nós vamos ser talvez enterrados aqui no Brasil, os anjos vão ter que vir aqui para ressuscitar nós, né? Nós vamos ressuscitar e os anjos vão vir aqui para acompanhar nós até Jerusalém, porque nós vamos sair voando, né? Voando, ou não sei como é que vai ser, né? Só sei que nós vamos ir para Jerusalém, se é com o poder de Deus. Não sabemos se é voando, né? Não sabemos se é voando. Tinha uns anjos aí que tinham asas, né? A Bíblia fala que tinha uns anjos que tinham asa, né? Então talvez seja isso, ou talvez
né? Mais ou menos isso, né? E partiram de Sucote e acamparam em Etã, à beira do deserto, e o caminho, e o Eterno ia diante dele, numa coluna de nuvem. Tem uma coluna de nuvem ali? Não tem. Não tem uma coluna de nuvem aí? Não apareceu a coluna de nuvem aí? Ali, ó, Baruch Hashem, olha lá. Que coisa maravilhosa, né? Essa coluna de nuvem aí. Essa coluna de nuvem, ela ia de dia e de noite. De noite, de dia era a coluna, fazia sombra para eles. Porque todos sabem que o deserto ele é escaldante. À noite diz que é muito frio. Então Deus guiava ele diretamente com esta nuvem aí, ó. Parecia a nuvem e a nuvem ia na frente deles. Eles caminhavam de dia e de noite. Já pensou, meus irmãos? Que beleza caminhar de noite numa claridade daquela lá, parecia o sol, parecia um dia, clareava todo o deserto para eles, porque o Eterno estava diante deles. Já pensou se fosse conosco, irmãos? Nós sair para fazer. Nós sairmos para fazer uma viagem de noite e nós vermos uma coluna na nossa frente, sabendo que é Deus. Todos os milagres que Deus tinha feito e Deus ainda continuando conosco numa coluna. A felicidade que nós íamos ter, a segurança que nós iríamos ter. Já pensou? Nós não íamos ter medo nenhum, né? Nós não íamos ter medo nenhum, olha ali, ó. O Eterno está ali naquela coluna conosco, o Eterno está na nossa frente. O Eterno guia de dia e de noite, com sombra, com nuvem, com chama de fogo. Ele está conosco. Será que foi sempre assim? Uma bênção. Eles iam caminhando, né? E acamparam em Etã, à beira do deserto. E o Eterno ia diante deles uma coluna de nuvem para guiá-los, caminho de dia e de noite. Coluna de fogo, para iluminar, para andarem de dia e de noite. Não tirava a coluna de nuvem de dia, antes de substituí-la pela coluna de fogo de noite, da frente do povo. Então, isso para nós, o que representa hoje? Né? Hoje nós não temos essa coluna, temos? Não temos, para nos clarear de dia e de noite. Hoje nós temos apenas a luz elétrica para nos clarear. Mas nós temos certeza, meus irmãos, pela fé, que Deus está conosco. Por quê? Por causa do cumprimento da Torá, por causa do cumprimento da palavra. Todarabarosh. Então nós temos a certeza, por quê? Como que nós temos a certeza? Por causa do entendimento, por causa da sabedoria que Deus tem nos dado, por causa da obediência à Torá, porque quem obedece a Deus, né, ele está em primeiro lugar. Quanto mais nós obedecemos a Deus, mais uma elevação espiritual nós temos, né? Se eu obedeço pouco a Deus, a minha elevação espiritual vai ser pequena. Mas se eu obedeço a Deus, a minha elevação espiritual, a minha relação com o Altíssimo é maior, não é? Quanto mais nós buscamos a Deus, irmão, mais tempo nós tiramos para o Eterno, mais o Eterno fala conosco e nos ajuda e nos abençoa. Quando nós deixamos o Eterno de lado, não procuramos Ele, daí Ele não vai procurar nós também, né? Vai deixar nós também. É igual um pai para um filho, né? Quando o filho procura o pai está sempre disposto ali, o filho está procurando ele, o pai está sempre disposto a ajudar o filho. O pai está sempre pertinho, cuidando do filho, porque o filho procura ele. Mas quando o filho abandona o pai, o filho não quer saber, passa 15 dias, passa um mês sem ir na casa do pai, não se importa com o próprio pai, daí o pai fica triste. O pai vai lembrar, esse meu filho não me ama. Como que o filho não ama? Por quê? Porque não procura o pai. Mas o filho que procura o pai está sempre disposto a ajudar, assim como o Eterno. O Eterno é assim conosco também, né? E o Eterno é misericordioso. Então, cada dia que nós procurarmos mais o Eterno, mais nós vamos ser achados por Ele.
buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Nós nos temos uma entrega para o eterno. É assim que Deus quer. Por quê? Porque Ele tirou o nosso povo do deserto, era para que o povo se aproximasse dEle. Ele pediu mais na frente, nós vamos ver, pediu para ele fazer o Beit Mikdash, para que Deus habitasse entre eles. Deus já estava naquela nuvem, já estava ali o anjo, né? Tem um texto que diz que o anjo ia junto, né? Tem um texto que diz que e tem outros textos também de que Deus adverte também o povo. Até esqueci de achar esse texto que diz assim, ó: vocês cuidado para vocês não irritar o anjo que está junto com vocês. Se alguém quiser procurar aí, pode achar esse texto aí, depois me diga, eu esqueci. Mas a palavra de Deus diz que era para nós cuidar, para não irritar o anjo que estava junto no caminho, no deserto. E hoje também não é diferente, irmão. Nós não podemos que cuidar muito para nós não irritar a Deus, não irritar o Eterno. Temos que cuidar muito, né? Até no pensamento, às vezes nós podemos desagradar o nosso Eterno, né? No capítulo 14 diz assim, ó: e falou o Eterno a Moisés, dizendo: fala ao filho de Israel, e voltem a campo diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, frente dele acampareis perto do mar, e dirás ao faraó sobre os filhos de Israel. E dirá o faraó sobre os filhos de Israel: perplexos estão eles em terra, fechou-os o deserto. Endurecerei o coração do faraó, eu perseguirá, e serei honrado pelo faraó de todo o seu exército. Aqui, o faraó estava caçoando do nosso povo, né? Estava rindo do nosso povo. Olha, saíram de lá e agora estão cercados. Estavam debochando do nosso povo, debochando dos israelitas, porque os israelitas estavam cercados, não tinha para onde ir. Atrás o faraó, na frente o mar. E agora, o que eles vão fazer? E o faraó rindo. E os filhos de Israel, nossos irmãos, estavam apavorados, vendo aquele barulho de casco de cavalo atrás, aquele poeirão, 600 carruagens, ou 900, 600. Já pensou? Aquele poeirão e homens tudo armados, homens terríveis também. Só os israelitas sabem o que eles passaram no Egito, nas mãos daqueles feitores, né? Só eles sabem. Então eles temeram muito, eles não queriam voltar para lá, né? Eles não queriam. E aqui o faraó estava caçoando do nosso povo, né? Bom, agora acabou para eles. Já era para mim, já era para ele, né? Agora o faraó já ia falar isso aí, já era para eles. Mas o faraó não esperava pela última bênção de Deus. Era a última bênção. Ele tinha já sofrido bastante, né? Já tinha sofrido bastante com as pragas. E ali Moisés disse para o povo: olha para esses egípcios, ó. Nunca mais vocês vão ver eles. Isso vai acontecer conosco lá na volta do Mashiach. Isso vai acontecer conosco. Nunca mais nós vamos ver essas pessoas que perseguem. Nunca mais vocês vão ver essas pessoas que perseguem vocês, né? Os filhos de Deus. Vai ser o último dia que vocês vão ver ele, vai ser quando Armagedon estiver aparecendo, né? Estiver por aí já, né? Baruch Hashem, né? E tomou 600 carros, escolhido com ele todo o carro do Egito, capitães para todos eles, e endureceu o eterno coração do faraó, rei do Egito, e perseguiu os filhos de Israel. E os filhos de Israel saíram de cabeça erguida. Estavam confiantes, mas quando viram os egípcios, tremeram, né? Às vezes nós pensamos assim: mas se fosse eu não ia tremer. Será? É tão fácil, né? A gente dizer que a gente é forte. É tão fácil a gente ver a fraqueza do outro irmão. Eu não enfraqueceria. Eu não voltaria atrás. Eu não faria desse jeito. É tão fácil a gente falar. Mas quando a luta é nossa,
Quando a tribulação é nossa, quando a dificuldade é nossa, daí é que a gente veja o quanto é difícil estar nela. Às vezes nós temos uma situação que a gente não vê saída. Se o Eterno não der a saída, que nem deu ali para o nosso povo Israel, não tinha saída. Quem é que iria abrir o mar? Quem é que ia nadar o mar? Quem é que ia conseguir? Tinha algum nadador lá? Não tinha, né? Mesmo que tivesse um ou dois que nadasse bastante, mesmo que tivesse, não ia adiantar, né? Ia atravessar somente dois e os restos do povo, e as crianças, e os velhinhos. Não ia adiantar, precisaria de uma bênção muito grande, precisaria que Deus movesse o coração, né? E eles começaram a clamar a Deus, né? Eles perseguiram os egípcios e alcançaram, acampados perto do mar, todos os cavalos e o carro do faraó, seus cavaleiros, seu exército, sobre Pi-Hahirote, diante de Baal-Sifon. E o faraó aproximou-se e levantaram os olhos, filhos de Israel, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, e temeram muito, e clamaram os filhos de Israel ao Eterno, e disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcro no Egito que nos tomaste para morrer no deserto? Fizeram uma pergunta para Moshe: não tinha sepulcro lá para nos enterrar? Viesse fazer nós tirar de lá e morrer aqui? No deserto não tem nem sepulcro para nós ser enterrado? Que importância, né? Ser enterrado no Egito ou ser enterrado ali no deserto? Não tinha, ia morrer, não tinha nenhuma diferença, né? Não tinha nenhuma diferença ser enterrado no Egito, morrer por a mão do faraó e morrer ali, né? Era a mesma coisa, né? Que nos fizesse tirar-nos do Egito? Já estavam preocupados, né? A preocupação já começou a bater no coração. O medo. Sabe que o medo faz coisa, né? Eu, quando era jovem, já levei um susto uma vez, me deu muito medo, né? Foi 2 vezes que eu passei muito medo. O cabelo chegou a levantar da cabeça, né? Mas foi quando eu era jovem ainda, né? Mas depois o medo se foi o medo. Mas dessa vez eu passei muito medo. O medo faz coisas. A pessoa, né, não consegue reagir porque quando está com medo. Por isso que quando eles iam para a guerra, os soldados diziam, o sacerdote: aquele que está com medo, volte para casa, para não desanimar o seu irmão, né? Porque o medo faz coisa. O medo faz eu ver algo que não existe, né? O medo me causa fraqueza, e o medo causa fraqueza também no meu irmão. Por isso que às vezes quando a gente está fraco, a gente não deve falar com outra pessoa que está fraco. Por quê? Porque um fraco se apoia no outro, o que dá? Não dá coisa boa, né? Um fraco tomando conselho com o outro fraco, né? Quem está com medo, às vezes, alguma luta, alguma dificuldade, tem que conversar com uma pessoa forte, uma pessoa que esteja confiante no Eterno, que seja idônea para dar um conselho, que esteja com um pé firme na Torá, nos mandamentos do Eterno, para conseguir dar o conselho e para conseguir tirar as dúvidas, para conseguir afirmar os seus pés. Porque o fraco não consegue fazer isso, né? É isto? Então disse o Eterno: e disse Moisés ao povo: não temais, ficai e vede a salvação do Eterno que vos fará hoje, porque os egípcios que vede hoje, não voltareis a vê-lo nunca mais, e o Eterno lutará por vós, e vós vos caleis. Às vezes a gente quer falar bastante, né, irmãos? A gente pensa que por muito falar a gente é ouvido. E Yeshua nos ensinou esse segredo aí. Às vezes a gente chega diante do Eterno e fala, e fala, e fala, mas a gente não age, né? A gente fala e não age. A gente tem que agir também. Podemos falar e devemos falar com o Eterno, mas devemos agir. Nós vamos ver que a ação vem em seguida aqui agora, ó. Diz assim um terceiro lê, capítulo 14, verso 15. E disse o Eterno a Moisés: que clamas a mim?
Não é hora de clamar, é hora. Às vezes nós temos a hora de orar, irmãos. E às vezes nós temos a hora de botar a perninha no lugar. Caminhar. Se levantar. Puxa, eu estou aqui ajoelhado, estou orando, estou clamando, estou orando, estou clamando, mas eu não caminho. Eu não tenho raciocínio nenhum. Eu tenho que ter um raciocínio do que eu tenho que fazer. Entendeu? Às vezes eu estou clamando, eu também por mim. Eu tiro como exemplo para mim isso aí, não é só para nós, é para todos nós que estamos aqui. Às vezes a gente ora e as coisas não acontecem, por quê? Porque a gente só clama, a gente não se levanta e começa a agir. A gente espera a resposta acontecer, a gente espera a coisa acontecer. Ai, Senhor, me manda isso que eu preciso disso. Se eu não ir à luta, não vai vir, né, Roxi? Ah, o Roxi precisa de uma bênção. Mas se ele não levantar cedo, e não sei que seja a bênção, depende só de Deus, né? Se ele não levantar cedo e procurar a bênção, não vai. É que nem aquele trabalhador às diversas horas, né? Levantou cedo e foi para a cidade. Ficou o dia todo lá. Ninguém ajustou ele. Faltava 1 hora para o pôr do sol, apareceu um que levou ele para trabalhar. Pagou o dia inteiro como se tivesse trabalhado às 10 horas. Né? Então nós temos que fazer assim. Nós temos que partir. Nós temos que caminhar. Fazer a nossa parte. Aí Deus vai abençoar a nossa vida, a minha vida, a tua vida, a nossa vida. Por que que clamas a mim? Por quê? Diga ao povo, Moisés, que marche, o mar estava fechado. Deus iria dar um jeito. Né? Aí o que Deus fez? E tu, agora Deus deu a ordem. Ó. Deus deu a ordem. O povo tinha que ficar ali preparado. Não duvidando. Porque se duvidasse, né, não ia acontecer a bênção. Teria que. Diz aí, tem um Midrash que diz que um certo homem entrou na água e foi entrando já. Quando ele estava com a água para a cintura ou mais, diz que o mar abriu. Mas não está na Torá, um tal de Narshon. É? Foi? Diz que foi um tal de Narshon, não foi o mesmo lá de Coré, Datã e Abiram, né? Não foi. É um tal de Narshon. Aquele lá morreu, né? Perdão. E diz que ele entrou no mar, acreditou. Mas não está na Torá. Só está aqui que Moisés levantou a mão, né? Levantou, diz aqui, ó. E o Eterno, e tu levanta a tua vara e estende sobre a tua mão, sobre o mar, e fende-o, e entre os filhos de Israel pelo meio do mar seco. Isso aqui nós já sabemos, nós temos até uma imagem ali, ó, um quadro do povo passando a coluna de fogo lá, abriu o mar lá, o vento abriu e a coluna de fogo foi lá atrás para separar dos egípcios. Isso todo mundo sabe. Mas o difícil é crer que Deus abre o mar para nós. Que o impossível acontece. O difícil é crer, meu irmão. Que o impossível acontece para você e para mim. O difícil é isso. É eu acreditar que todas as minhas dificuldades, querendo o Eterno, Ele vai dar a solução. Isso que é difícil. É mais fácil nós murmurar do que nós clamar, orar. É mais certo, mais prático nós dizer assim, e agora? Tirou nós do Egito, e agora vem vindo os egípcios, e agora o mar está diante de nós, do que nós pedir assim, Senhor, eu vou confiar que o mar vai se abrir. É mais difícil, né? Eu sei, eu tiro por mim, que é difícil. É difícil na hora da luta, da provação, da dificuldade, nós conseguimos nos concentrar-nos. É difícil. Eu concordo com os irmãos. Eu concordo com os filhos de Israel.
Mas nós temos que colocar nossa fé no eterno, sem duvidar. Por que duvidaste? Né? Por que duvidaste? Yeshua perguntou. Por que duvidou? E é essa dúvida aí, ó, quando entra em nós, chegou um pouquinho mais na frente, nós vamos chegar lá, o povo disse assim: está o Senhor entre nós ou não? O povo cocheou em dois pensamentos. Por acaso está o Senhor entre nós? Já pensou? Com todas aquelas pragas do Egito, o mar se abriu, chegou lá na frente, passaram em seco, viram todos os egípcios dentro do mar mortos, e chegar um pouquinho mais na frente e perguntar: está o Senhor conosco? Agora vamos perguntar para nós mesmos: está o Eterno conosco? Como você tem certeza? Como nós podemos ter certeza que o Eterno está conosco? Paulo disse assim lá aos Coríntios: muitos correm no estádio, mas um só vai levar o prêmio. Quem será esse um? Quem será esse um? Será que esse um é eu, é nós? Está o Eterno entre nós? Nós já se perguntamos isso? Eu estou com o Eterno? O Eterno está comigo? Muitas vezes, irmão, nós podemos querermos estar com o Eterno e o Eterno não está conosco. Por quê? Depende da situação. Depende da situação. Né? Se nós estivermos cumprindo os mandamentos de Deus certinho, melhorou. Obrigado. Tinha um outro ali, mas saiu. Mas tá bom assim. Né? Toda Arabá. Aí nós temos que ter essa certeza. O Eterno é comigo. Eu já me perguntei isso. Vocês já se perguntaram? Meu pai, tu estás comigo? Eu estou te servindo da maneira correta? Falta alguma coisa para mim cumprir ainda dentro da Torá que eu não aprendi ou nós não sabemos? Falta alguma coisa? Eu estou transgredindo algum mandamento? Isso nós devemos fazer, podemos fazer. Devemos conversar com o Eterno. Não murmurarmos, mas falar com o Eterno diretamente, nas orações, no serviço. Aonde nós estivermos, nós podemos mantermos uma conversa com o Eterno, mantermos um diálogo com o Eterno. Não murmurar, porque murmurar é mais fácil do que clamar, né? Certo, meu irmão? Vamos para frente aqui, né? E eis que fortaleço o coração dos egípcios, e entrarão atrás deles, e glorificar-me-ei ante o faraó, todo o seu exército, e seus carros, seus cavaleiros, e saberão os egípcios que eu sou o Eterno, quando me tiver glorificado ante o faraó, seus carros e seus cavaleiros. Aí Deus queria acabar com os egípcios somente para o nome deles ser exaltado, que eles reconhecessem que o Eterno é Deus. Olha lá, ó. Os egípcios já estavam atrás, né? A coluna lá estava fazendo separação, para eles não alcançar. Aí Deus dirigiu, fez os carros do Todarabá, irmão. Fez os carroças deles cair as rodas, para eles não alcançar. Colocou a coluna lá para fazer separação. Deus faz as coisas tudo correto. Né? Deus faz as coisas tudo correto, Deus faz a coisa como Ele quer, não é às vezes como nós queremos, né? Às vezes nós temos algumas dificuldades porque nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito, né? E saberão os egípcios que eu sou Eterno, quando eu estiver glorificado entre o faraó, seus carros, seus cavaleiros. E moveu-se o anjo de Deus que andava diante do acampamento de Israel e foi atrás dele. E moveu-se a coluna de nuvem. Que bênção de Deus, olha lá.
passou lá para trás, ó, né? Estava a coluna na frente dos israelitas, passou para trás dos israelitas e separando as duas, né, os dois acampamentos, né? Separando os dois acampamentos. E pôs-se atrás, e pôs-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E foi a nuvem e a escuridão para os egípcios. E iluminou a coluna de fogo a Israel à noite. E não se aproximaram um do outro toda a noite. E estendeu Moisés a sua mão sobre o mar, e levou o eterno mar com um forte vento oriental toda a noite, e fez do mar terra seca, e foram divididas as águas. Vocês conhecem um milagre tão grande assim como a abertura do Mar Vermelho? É um milagre extraordinário, meus irmãos. É um milagre extraordinário a abertura deste mar, né? As águas ficarem como um muro. Puxa vida, levantar. Quantos metros de altura tinha a profundidade do mar? Não se sabe, né? Não pode dizer se é 1 metro, 2 metros, né? Tem aquelas pessoas que não crê, que diz que é uma água bem baixinho, que dava só na canela. A bênção, se a água foi bem baixinho, a bênção ainda é maior. Por quê? Porque já viu afogar alguém numa água pela canela, cavalo e cavaleiro? Se a água era baixinho, a bênção foi multiplicada ainda maior ainda, né? Se a água dava na canela, como muitos pensam, né? Muitos, né, ascéticos que não crerem, muitos não creem nem em Deus, né? Não creem em Deus, são ascéticos, né? São ateus, ascéticos não creem que, né, não creem em Deus e nem no poder de Deus, né? Pode falar, Rocha. Eu só queria reforçar aqui reforçar o que você está falando sobre os carros, né? Então, existem muitos comentários rabínicos, judaicos, né, que fala, por exemplo, que quando eles saíram do Egito com seus 600 carros, né? Diz que eles corriam na velocidade de 30, 40 km por hora. É, né? uns 30, 40 por hora. E o povo de Israel marchando, e cada vez eles iam se aproximando mais. Exatamente. Então, se o Eterno não tivesse, por exemplo, não tivesse dado aquela escuridão, né? Quem sabe eles tinham alcançado, né? Outros comentários também dizem que eles estavam 600 carros, né? 600 carros. E diz que quando as rodas começaram a cair, eles disseram, o Senhor luta por eles, né? É o dedo de Deus. Sim. E depois também diz os comentários que era uma carroça para cada 1000 homens, né? Porque 600 carros, 600 mil homens, diz que esses carros poderiam matar até 1000 homens, eles iam atropelando, né? Porque tinha lanças e tinha armas letais na carroça, né? Então eles poderiam matar até 1000 homens por carroça. Então o Eterno lutou por eles. E às vezes a gente não vê a luta do Eterno. Verdade. Né? Até na nossa vida, às vezes a gente não lê. Não vê as vitórias. Não vê, né, que o Eterno vem lutando. Amém. E vai derrubando as barreiras, né? Porque às vezes o mal quer nos alcançar. Exatamente. E ele vem, né, com tudo. Às vezes a gente vem caminhando nos nossos passos pequenos, né? O que eu ia falar assim? E cansados às vezes. E aí das crianças. O Eterno vem derrubando tudo que tem atrás, né? Para não alcançar a gente. Então, certo. A gente vê essa paraxá aí como um exemplo, né? Que o Eterno está sempre à espreita dos seus servos, né? Sim. É claro que hoje nós não temos mais essas lutas né, de ter que fugir, de abrir o mar para nós, mas nós temos as nossas lutas travadas do dia a dia. Cada um dos nossos irmãos, cada um daqueles que se aproximam de Deus, quanto mais a gente quer se aproximar do Eterno, mais uma força maior, uma força negativa, não maior, uma força negativa vem para nos contrariar. Pode ver que é assim. Quanto mais tu busca te santificar, te preparar, mais aquela força negativa vem para nos atrasar, né? Aquela força negativa lá, ó, dos egípcios, né? Correndo muito, enquanto Israel caminhava 3 km por hora, 5 km por hora,
os egípcios iam a 30, 40 por hora, aqueles cavalos muito gordo, muito bonito, muito forte, né? Que nem as éguas dos faraós, que nem de Salomão, né? Muito bonitas, forte. Corriam até 60 por hora, eu acho que um cavalo aquele corre até 60 por hora quase. Já pensou? E então a força do mal, ela vai com muita violência contra os filhos de Deus. A gente não pode levar na brincadeira, meus irmãos, né? Levar na brincadeira, assim, brincar que nós somos israelitas, porque o poder do mal, ele é impetuoso, ele é cruel, é impetuoso, ele busca quem possa tragar, conforme a palavra de Deus diz, ele busca aqueles que servem a Deus. Com o inimigo, ele não está preocupado com aquelas pessoas que já são dele, já está do lado dele. Ele está preocupado com aqueles pouquinhos que não serve a ele, que contraria ele. O inimigo não gosta de ser contrariado. Quando a gente faz a vontade de Deus, o inimigo, ele fica furioso, né? Ele fica furioso e quer alcançar o israelita, quer derrubar. Por isso que o apóstolo Tiago falou na sua carta, ele diz que o adversário nosso, ele brama como um leão. Não é mais o faraó, é o príncipe das trevas, que ele luta contra nós. Essa aí é a luta que nós temos hoje, meus irmãos. Não é essa luta ali, ó, de fugir do faraó, de abrir o mar. Não é mais essa luta, é uma luta contra os principados e potestade dos reinos deste mundo que luta contra nós. E nós temos que estar preparados, conforme o apóstolo Paulo falou lá no livro de Gálatas, né? No livro de Gálatas, ele nos adverte que nós temos que estar preparados com a espada de 2 gumes na mão, que é a Torá, que é a Bíblia, a palavra de Deus, né? Isso aqui é a espada de 2 gumes. Por quê? Porque ela corta para os dois lados, né? Se nós segurar a Torá, nós segurar a espada, não quiser, nós vamos ser feridos por ela, porque não queremos guardar ela. E daí ela nos fere, né? Então vamos um pouquinho mais adiante. Eles entraram no mar, e foi na vigília da manhã, e olhou o Eterno para o acampamento dos egípcios, e as colunas de fogo na nuvem, e confundiu o acampamento dos egípcios, e tirou a roda dos seus carros, e guiou com dificuldade, e disse o Egito: fugirei diante de Israel, pois o Eterno luta por eles contra o Egito. É isso que o Roxo tinha falado, né? Estava aqui na frente mais um pouquinho, né? Eles reconheceram, assim como eles disseram lá no Egito, no capítulo 4 de Êxodo, eles disseram: isto é o dedo de Deus. O servo do faraó falou: é o dedo de Deus que está lutando por Israel. E aqui eles reconheceram também, irmãos, que era o Deus de Israel que estava lutando por eles, pelo povo de Israel. Se não é Deus lutar por nós, irmãos, o que seria de nós, né? Nós estaríamos sozinhos, né? Mas Deus, Ele também quer ver a nossa boa vontade, a nossa devoção, o nosso amor por Ele. E algumas coisas Deus nos permite, para ver onde é que está a nossa fé, para nós ser provado. Deus provou, lá na frente nós vamos ver, Deus provou o povo lá, em Massá, em Meribá, né? Deus provou o povo no deserto, nós vimos lá atrás, né? Nós vamos ver ali na frente que Deus provou o povo também, no Êxodo 16, também um pouquinho mais na frente, né? E disse o Eterno a Moisés: estende a tua mão sobre o mar e volte as águas sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E estendeu Moisés a sua mão sobre o mar, e voltou o mar ao romper da manhã a sua força. E os egípcios fugiram, tentaram, né? Indo ao seu encontro, e volveu o Eterno aos egípcios no meio do mar. E voltaram-se as águas, e cobriram os carros e os cavaleiros e todo o seu exército do faraó, que entrou atrás deles no mar. E não ficou um deles, graças a Deus, né? Não ficou nenhum deles, né? Para contar a história, né? Ficou nenhum deles. Só não tem certeza se o faraó morreu, né? Não sabe se o faraó morreu hoje,
Se aquele faraó morreu, acho que a Torá não fala, né? Se aquele faraó morreu. Existem algumas visões judaicas. Alguns dizem que ele morreu, né? Morreu. Aí se levantou-se um novo faraó no Egito. E outros dizem que não. Então, não dá para. Acho que isso não tem como assim a Sim, gente, né, tenho certeza. dizer com certeza, né? Sim. Eu só sei que depois, logo em seguida, que os egípcios morreram, todo o exército, veio lá uma nação lá do norte e levou o Egito pro cativeiro. Depois que os exércitos, claro, aí ficou sem exército, né? Ficou fraco daí o Egito. Veio outra nação lá do norte, que é o rei, vamos esquecer o nome do rei. Da Babilônia, mas só esqueci o nome dele, esse rei da Babilônia. Não foi Nabucodonosor, foi um outro rei lá, que levou o povo do Egito para escravo, foi escravizado lá parece que 40 anos, se eu não me falha a memória. Se eu não me falha a memória, foi escravizado o Egito 40 anos na Babilônia. Por quê? Porque escravizaram o nosso povo. Também eles pagaram com a mesma moeda. Porque assim quem faz, quem paga. É a lei do retorno, né? A lei do retorno é assim. Fizeram para nós, pagaram. Vamos em frente, né? Vamos em frente. Onde é que eu parei? E a sua força egípcia fugiram, voltou-se às águas e cobriram os carros. Seu exército entrou atrás do mar. Não ficou, e os filhos de Israel andaram em seco no meio do mar. Já pensou? No meio daquele lodão, deveria ter um lodo, né? No fundo do mar sempre tem lodo. Secou, né? Além de a água se levantar, o fundo do rio secou. 2 bênçãos numa só. 2 brahá, né, Roxi? Para eles não se atolar sujar os pés, né? É ruim se atolar. No fundo do mar, secou, passou em sequinho os pés. Que brahá, né, irmãos? Poxa vida, não tinha meditado tão profundamente nisso, né? O lodinho secou tudo, né? Para eles não passar com dificuldade, não sujar o sapatinho deles, né? Saíram, caminharam 40 anos com aquele sapatinho. O sapatinho crescia no pé da criança, o pé crescia e o sapatinho crescia junto. Que brahá, né? Oh, meu Deus, a roupa crescia, não se rasgava. Que tanta bênção, né, irmãos? Tanta bênção Deus deu para nosso povo, né? Nós temos que reconhecer isso. Às vezes a gente não reconhece, irmãos. A maior parte da bênção que Deus nos dá, às vezes a gente não reconhece. A gente, às vezes, meu irmão, a gente esquece, a gente é meio ingrato. É porque a gente anda muito, corre muito, trabalha muito, é muita ocupação, é a dificuldade da vida, do dia a dia, e a gente esquece de agradecer a bênção, né? Que nem o Morel Natan estava mostrando hoje de manhã. Ele pegou a Torá e pegou uma bolachinha salgada e levantou. Qual que o povo preferia? A Torá ou a bolachinha salgada? De manhã, o que você prefere de manhã cedo quando você levanta? A Torá ou o café? Primeiro o café. Vamos encher aqui o ventre. Ventre cheio. Qual que nós preferimos? A Torá ou o ventre? O pão da vida ou o pão do dia a dia, cotidiano? É para nós isso aí, todos. Né? Se nós tomamos café e não dá tempo de orar, e daí? Com o seu. Lá o povo colhia o maná, quando eles colhiam um pouquinho a mais, bichava. Isso nós temos que meditar, irmãos. Isso é coisa que a gente está sempre, tem que estar se lembrando. E sempre falando. Porque nós, seres humanos, nós temos a nossa dificuldade. Eu sempre falava para minhas filhas e falo para minhas netas também. Nós não somos animais que só se levanta e já sai correndo para trabalhar, ou ajuntando a roupa da casa,
ou indo levar o lixo. Eu estou preocupado com o lixo da casa, tem que tirar o lixo, eu tenho que botar a roupa na máquina, eu tenho que pôr a roupa na máquina para lavar, eu tenho que fazer o café e tomar, depois eu vou orar, depois eu vou falar com o Eterno. Aí o Eterno fica em segundo lugar, ou terceiro talvez, ou talvez faça outra coisa primeiro, depois é orar, depois não sei quanto tempo. Não, levantou, faça a sua higiene pessoal e vai lá falar com o Eterno. Vai lá glorificar aquele que permitiu que você abrisse os olhos, que você estivesse respirando. Vai lá glorificar Ele. Vai lá chegar diante dele e dizer: Eterno, eu estou aqui agora neste momento que o Eterno permitiu que eu saísse do meu leito. Porque senão eu poderia estar no leito da enfermidade, poderia estar cego, poderia estar com problema na perna, não conseguir levantar, poderia ter ficado lá na cama e não levantado porque não tenho mais o fôlego de vida que o Senhor tirou. Então eu estou aqui agora, em primeiro lugar. É assim que a gente deve fazer. Eu procuro fazer. E todos nós devemos procurar. Como Yeshua disse, primeiro lugar, o que é em primeiro lugar, Roche? O que é em primeiro lugar? O quê? Primeiro lugar, o reino de Deus. Comida e bebida não é o reino de Deus, irmão. É apenas uma necessidade nossa. Mas o povo faltou o maná. Shalom. O povo faltou o maná, o que aconteceu? Faltou o pão, faltou água, o que fizeram? Murmurar. Por quê? Porque em primeiro lugar não era o Eterno. Né? Em primeiro lugar não foi o Eterno. Quando faltou água, eles tinham que orar, não tinham que murmurar, tinham que clamar a Deus: Eterno, nós não temos água, Eterno. Tu fez abrir o mar, tu matou os egípcios, tu fez tudo. 10 pragas, mais a bênção do mar, deu 11. Já tinha 11 bênçãos. Chegaram mais para frente um pouquinho, faltou água, já murmuraram. E agora? Temos seco de sede. Não temos isso aqui, ó. Água da vida. Isso aqui é água da vida? Não é água da vida, meus irmãos. Água da vida é a Torá, é Yeshua. Ele é a água da vida. Se nós morrer de sede, nós vamos entrar no reino. Mas se nós morrer sem a palavra da água da vida, sem Yeshua, nós não vamos entrar no reino. Então o que é melhor? A Torá. Mesmo que nós morremos de sede, de fome. Quantos nossos irmãos do passado que morreram de sede e fome? E manteram a fé? Manteram. Muitos não manteram, claro. Mas muitos manteram. Passaram fome, sede, mortos ao fio da espada, mas guardaram a fé. Está escrito no livro de Hebreus. Foi lido na parte da Brit Hadashah, foi lido. E isso que também nós devemos pegar esse exemplo de fé dos nossos irmãos do passado. Para hoje, mas hoje estamos falando uma paraxá do Egito. Irmão, não tem nada a ver. Né? Muitas pessoas podem dizer, não tem nada a ver essa paraxá do Mar Vermelho. Já aconteceu há 3.600 anos atrás, ou 4.000 que seja, por aí, mais ou menos. Não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver conosco. Por quê? Porque nós também já fomos libertados. Fomos libertados por Deus do Egito. Quando é que caiu um maná para mim, irmão? Quando é que caiu um maná do céu para você?
Quando Deus enviou alguém para pregar para você, caiu aquele maná para você. Caiu o maná na tua vida. Quando Deus enviou alguém para pregar a verdade para você, o maná verdadeiro veio. E Yeshua veio na tua vida, na tua casa. Aí você pegou aquele maná, você começou a comê-lo. Você começou a sentir um gosto diferente, mas tem gosto de bolo de mel. Que coisa mais maravilhosa. Esta palavra é muito gostosa. A palavra da verdade é maravilhosa. Eu me lembro quando eu comecei a estudar, começaram a me dar estudo da palavra da verdade. Como é maravilhoso, como é bom, como transformou a minha vida, irmãos. A minha vida era de um egípcio. Eu tinha a vida de um egípcio, bem dizer, de um egípcio. Mas quando o maná caiu em mim, eu comecei a comer aquele maná. Comer, saborear, sentir o gosto. E ele começou a cair no meu coração. Começou a limpar a minha casa. Começou a limpar a minha casa. As coisas erradas já foram deixando de lado. Já comecei a guardar o Shabat. Um estudo do Shabat. Primeiro estudo no meio da semana. No próximo Shabat, eu já não fui trabalhar e fui falar para uma outra pessoa já. Que o Shabat era o mandamento do nosso povo. Com um estudo do Shabat, no meio da semana, no próximo Shabat, eu já fui falar para outra pessoa do Shabat. Por quê? Porque aquele maná entrou no meu coração. Eu não estou preocupado com os bolos do Egito, irmão. Com a carne do Egito. Eu estou preocupado com o maná. O que temos hoje? Maná de novo. O que tem para comer hoje, pai e mãe? Maná, filho. De novo, maná. Maná é o que nos vai levar o direito à vida eterna, meus irmãos. O maná, a Torá, os profetas, a Brit Hadashah, Yeshua. É o que vai nos levar para o direito à vida eterna, que o mar já se abriu para nós. Já passamos este mar de pecado. Já passamos esse mar de dificuldades. E agora estamos no deserto, sendo provado. Cuidar, irmãos, para as cobras não nos picarmos. As cobras picavam os israelitas, desobedientes, e eles caíam mortos. Porque desobedeciam a Torá. Murmuravam, em vez de clamar, murmuravam. É mais fácil murmurar do que clamar, né, irmãos? É mais fácil. É mais fácil dizer, puxa, que dificuldade, tem que sair 6 horas para trabalhar. Puxa, agora está chovendo. Puxa, agora não me deram feriado. Puxa, agora recebi pouco esse mês. Puxa, agora vem a conta da luz de novo. Agora vem a conta da água. Agora a conta do telefone. Agora o IPTU. Agora o imposto do carro, IPVA. Agora a transferência. Agora o aluguel. Agora o que é mais? A roupa. Agora a comida, o rancho. Puxa, estourou tudo. Às vezes a nossa mente se foca em muitas coisas, mas se esquece do objetivo principal. O foco, não podemos esquecer nunca do foco. Primeiro foco, levantou, Torá, orar ao Eterno, louvar o Eterno, engrandecer o Eterno, enaltecer o Eterno, ser grato ao Eterno por aquele momento de vida. Muitos estão nos hospitais aí. Muitas pessoas. Se você entrar no hospital em Porto Alegre, você fica apavorado.
Milhões e milhões de pessoas estão nos hospitais, não conseguem falar, não conseguem andar, não conseguem ver, estão com uma doença incurável. Dariam todo o dinheiro que tem para falar ou para sair dali. Agora eles dariam tudo. Para simplesmente ter a bênção da vida. E nós temos a bênção da vida. E ainda mais nós temos um Deus vivo, que vigia por nós e nos guarda 24 horas por dia, com coluna de fogo. Yeshua falou para Pedro: Simão, o Satanás pediu para vos trilhar, e eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Então Deus está olhando por nós. O Mashiach também está olhando por nós, nos ajudando, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Agora, o restante é conosco. O restante é conosco, meus irmãos. Nós temos que fazer a nossa parte. Diga ao povo que marche. Tem a hora de orar, de clamar? Tem. Mas tem a hora de nós botar a mão no arado e trabalhar. Fazer a nossa parte. Coloca a mão no arado e não olha para trás. Quando é que nós vamos botar a mão no arado? Vamos deixar o arado andar sozinho? Eu já trabalhei na lavoura, no arado. Sei como é que é. Sei como é que funciona. Então não podemos nem olhar para o lado. Pode ser que tenha um toco de pau ali, dá com a rodinha do arado ali, já os bois se extraveiam, se machuca, já vai para o lado, já sai tudo fora. Então nós temos que, isso que o Yeshua diz, que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto. Nós agora estamos nessa caminhada no deserto, irmão, só para nos provar. Vai vir luta de todo quanto é lado. Vai vir um irmão, vai vir uma irmã, vai vir um outro, vai vir um outro de fora, e vai vir outro. Mas nós temos que permanecer. Nós não somos daqueles que se retrocedem. Nós somos daquele que crê para a conservação da nossa alma, da nossa vida espiritual, da nossa salvação. Nós temos que permanecer firme na fé, tá bom? E salvou o Eterno nesse dia Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos à beira do mar, foi glorificar a Deus, né? E viu Israel a grande poder que exerceu o Eterno sobre os egípcios, e temeu o povo, e creram no Eterno e em Moisés. Capítulo 15, cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Eterno, e disseram: cantarei o Eterno que gloriosamente se enalteceu, cavalo seu cavaleiro jogou no mar, minha fortaleza e meu cântico é Deus, ele foi a minha salvação, este é o meu Deus. Agora sim, dá uma paradinha aqui, já falamos bastante, vamos falar só um pouquinho. Nós temos reconhecido que este é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que guarda o domingo. Deus Sol? Não é, né? Muitos dizem que o Deus dele é Deus que criou o universo, o céu e a terra lá, ó. A Miriam. Quantos de nós faz isso aí? Só vamos fazer isso aí com tamborim, com dança, correndo com alegria, se nós receber a bênção. Então, se o mar se abriu para nós. Todos os dias, meus irmãos, o mar abre para nós. Tu não sabe o que você ia passar naquele dia, mas você de manhã, a primeira coisa que você fez, você se ajoelhou lá diante do Eterno. Você louvou Ele primeiro, você se ajoelhou,
diante dele, reconhecendo a grandeza dele, enalteceu o Eterno. Você se humilhou, agradeceu o Eterno, e aí ele te livrou. Te livrou. Aí chegou em casa de noite, você foi dormir, novamente você vai na presença de Deus. Quando você vem em casa ao meio-dia, você acostuma louvar o Eterno, tirar um tempinho para fazer uma oração. Almoçou, vem em casa almoçar, 11h30, meio-dia. Bom, eu tenho 1h30. Vou tirar 10 minutos, vou entrar no meu quarto e vou fazer uma tefilá. Vou cantar um cântico em agradecimento por esta manhã que Deus me abençoou. Sabe lá do que Ele me livrou que eu não sabia? Sabe lá se um acidente ou alguém mau poderia passar por mim, me dar um tiro, ou me roubar, ou me atropelar, um carro me atropelar na estrada. Estou de a pé, ninguém me atropela. Atropela sim. Aí chega em casa de noite cansado. Acontece com você isso aí, não? Ah, mas agora estou morto. Puxa vida. Ai, não tenho nem coragem de fazer uma tefilá. Tão cansado. Trabalhei muito hoje. Sabe que eu já passei por isso? Hã? Orar deitado, já orou deitado de madrugada, 3 horas, não ter coragem de levantar e orar deitado? Eu já fiz isso, irmão. Botar o relógio despertar às 3 horas para orar, e o relógio despertar, eu trancar ele e ficar deitado. Senhor, me perdoa. Não tenho coragem de me levantar, Senhor. Não tenho coragem, meu irmão, porque eu sou humano também. Não tem coragem. E quando às vezes chega de noite, você muito cansado, agora eu vou deitar sem orar. Não vou fazer o Shema. Shema eu faço amanhã de manhã. Mas se eu não amanheço, deixou de fazer o Shema, né? É bom de fazer o Shema. De manhã e de noite, está escrito, né? Deuteronômio 6. Ao deitar e ao levantar. Não é ao levantar, não é depois do café. É ao levantar que fala. É ao levantar. Não fala assim, depois do café você faz o Shema. Está escrito aí? Está escrito aí na Torá? Depois do café? Não está escrito, né? Está escrito? Se tiver escrito, você me mostra. Eu não achei ainda. Você levanta, bota a roupa a lavar, varra a casa, tira o lixo, faz isso, faz aquilo outro. Lá para as 9 horas você vai orar. Primeiro lugar, irmãozinho. Primeiro lugar. O reino de Deus. Você está vivo ali, glorificar, enaltecer o Eterno, está escrito aqui, Só passaram o mar, chegaram do outro lado, enalteceram. Que bom, né? Que bom. Sempre a gente tem que lembrar essas coisas. Sempre a gente tem que lembrar. Por quê? Porque a Torá, irmão, ela é atemporal. Ela não tem fim. Entendeu? Todos os dias nós temos que ler a Torá, examinar a Torá. Todo dia a gente está aprendendo com a Torá, aprendendo com os irmãos, aprendendo uns com os outros, aprendendo com o Roche, com o ministério. Nós aprendemos até das crianças. Aprendemos, né? Aprendemos a ser humilde igual as crianças, não é? Se nós não nos tornarmos uma criança, jamais entraremos no reino de Deus. Tornarmos uma criança de coração. É isto que Deus quer, irmãos. Ele libertou Israelita para isto. Para serem uma criança. Para serem servos do Eterno, né, irmãos? É isto. O dia que eu parei, que aqui a folha passou, tá? Aqui. Enaltecê-lo-ei. O Eterno é o Senhor da guerra, o Eterno é o seu nome.
os carros do faraó, foi, né? Já acabou. Então vamos para frente aqui, porque aqui é o cântico de Moisés aqui, que enalteceu ao Eterno, né? Fez enaltecer o Eterno o povo, né? Vamos ver aqui, agora tem o verso 21. E respondeu-lhe Miriam: cantai ao Eterno, que gloriosamente se enalteceu. O cavalo, seu cavaleiro, jogou no mar. E fez partir Moisés a Israel do mar vermelho, e saíram do deserto de Shur, e andaram 3 dias pelo deserto e não acharam água. Olha aí, ó. Depois de uma grande bênção do mar, onde é que está a água aí? O poço d'água, tem ali o poço d'água? Veja aí se consegue mostrar para nós aí, Israel junto com o poço d'água. 3 dias não acharam água. Pensou? Vamos achar mais na frente. E o que eles fizeram? Caminham 3 dias depois de passar pelo mar, o que eles fizeram? Clamaram ao Eterno? Foi. Murmuraram, meus irmãos, foi o contrário. Né? Eles não clamaram. Eles murmuraram ao Eterno. Que coisa difícil, né? Que coisa ruim para o Eterno. Já pensou, irmãos, o Eterno fazer tudo aquilo ali e ver que eles caminhar 3 dias e começar a murmurar? Por que não clamaram só? Eterno, agora a gente não tem água, Eterno. Tu és o dono da vida, já fez muitos milagres para nós. Fizesse muitos milagres. Manda água, temos muita sede. Manda um copo d'água. Só um copo chega. Quando você está com muita sede, um copo não satisfaz. Um copo d'água, manda um copo d'água. Mas não. Como eu falei, é mais fácil. É mais fácil murmurar, né? Ainda bem que nós vamos mudando esses hábitos de murmurar. Vamos aprendendo, vamos crescendo, conforme a jornada que nós passamos, conforme o deserto vai nos ensinando, conforme as tropeçadas que nós levamos nas pedras, nós aprendemos. Às vezes a pedra, por que não tiraram a pedra aqui da minha frente? Você bateu com o dedo, a unha naquela pedra, puxa que ruim, feriu meu dedo. Mas por que você não viu a pedra? Às vezes nós não víamos a pedra, meu irmão. Você não vê a pedra que está de tropeço. Você vai e tropeça. Porque o sentido nosso às vezes não está aqui, ó. Aí a gente dá uma tropeçadinha espiritualmente. Não estou falando de fisicamente, falo espiritualmente. Quando a gente deixa de vigiar um pouquinho só, nosso adversário faz hora extra para nos enganar. Nosso adversário trabalha e faz hora extra para achar alguma coisa contra nós. Mas, graças que nós temos o Eterno e o Mashiach. Graças que nós temos o anjo de Deus para nos proteger nas estradas, nos lugares do homem mau, da mulher má, que nem aquela oração que a gente faz. Livra-me. Se é hora de manhã para Deus livrar do homem mau, da mulher má, da cilada do inimigo. E eu peço. Todo dia de manhã, né, quando eu oro, sempre eu peço. Livra-me, Senhor, disso aí. Porque a gente não sabe o que a gente vai passar naquele dia.
Por isso que nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar, né? É isso. 3 dias, né? 3 dias já murmuraram. Quem nos dará? E disseram os filhos de Israel: quem nos dará morrer na mão do Eterno na terra do Egito, quando estava sentado junto às panelas de carne? Eles tinham carne assim, Roche. O nosso povo tinha carne desse jeito, assim, esfartar. Hã? Faz um comentário aí, Roche, sobre isso aí. Há quem diga que quem estava falando isso era aqueles que saíram do Egito, né? Os egípcios, né? Aqueles que estavam misturados, né? Isso, tinham uma vida a gleba melhor, de né? gente. Exatamente, obrigado, Roche. Era aquela gleba de egípcio que estava junto. Quem nos dera da carne. Olha ali. Ai, que bom. Quando falta carne em casa, é ruim ou é bom? E agora, Roche? Não temos carne, Moisés. Se vira, Roche, fazer o abate. Quer falar? Esse pão até fartar, eu acho Sim. interessante, né? Porque Esse pão até fartar. Isso, eu ia falar. Pode pão falar. Até fartar. Nosso Sim. povo não tinha pão até fartar. Não. Né? Eles eram escravos. Então, sim. Muitas vezes, não é bom que a gente se misture, por exemplo, com pessoas que vamos supor assim, que não servem ao Eterno, que têm uma vida muito regalada, porque quando vier a faltar para eles podem ser, de repente, algo negativo para a gente. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo. Verdade. Que a gente não venha, por exemplo, a ser influenciado. Né? Influenciado, exatamente. Né? Então, isso era aquela gleba de egípcios que saíram junto. Nós, no Egito, nós tínhamos panela de carne, não era nosso povo. E temos que cuidar para nós não se influenciar também com nossos amigos, nossos parentes. Vamos lá para casa, comer a minha carne, né? Fazer um churrasquinho comigo. Pode falar? Eu estava assistindo um pedacinho da live do Rabino Shai, lá em São Paulo. Né? Hoje de manhã? Agora de tarde. Estava assistindo um pedacinho ali. E o Rabino Shai falou, por exemplo, que nós que servimos ao Eterno, conhecemos a Torá e tal, às vezes nós somos convidados pelos parentes, né? Exatamente. Para ir na casa deles, vem aqui, vamos ter uma festinha e tal, né? Sim. E, enfim, às vezes as pessoas convidam a gente para ir lá no sábado, né? No Shabat, que é um dia que a gente não tira para nossas coisas, para nossa vida pessoal, a gente tira para o Eterno. Então o Rabino Shai estava dizendo, às vezes as pessoas ficam bravas, né? Grandes coisas, um Shabat não vai morrer. Se tu não for um sábado na tua comunidade, tu não vai morrer. Verdade. Aí vem essa influência que eu estou falando, sabe? Então, o que a gente faz? A gente tem que dizer um não bem redondo. Sim. Não, a gente não se envolve, né? Em nada fora do Shabat. Sim. Nada. A nossa vida no Shabat é só para o Eterno. Sim. É para que a gente também possa provar para o Eterno que a gente abraçou a fé, né? Sim. Esse negócio de meio termo. Semana passada eu fiz a Paraxá, eu falei sobre aquelas pessoas, de repente o cara quer dar uma fugidinha para pegar uma lenha, né? Sim. Vamos chegar lá. Uma lenha e Capítulo tal, 16 está aqui. E aí começa a dar uns problemas, né? Por exemplo, o cara que pegou a lenha lá foi morto, né? Foi morto. Então, geralmente, quando a gente faz alguma coisa negativa aos mandamentos do Eterno, sobra para nós negativamente também. Negativo. Esse negócio de Natal também, né? Mas vamos comemorar com a minha família estava longe e veio para a ceia de Natal, o piruzinho, uma cabecinha de porco, enfeitar o pinheirinho. Isso aí é paganismo, meu irmão. Se você participar, você está atolado até os olhos, está igual os egípcios lá atolados no mar. Vai morrer igual os egípcios morrem. Igual os egípcios morreram afundados, você vai morrer igual, porque você está comemorando. Um Shabat, ir na casa dos parentes, não ir na congregação, como disse o Roche, é só um sábado. Também está deixando de louvar o Eterno, agradecer o Eterno, ser grato para o Eterno para fazer a vontade do parente. Parente vem na minha casa, já foram. Dia de trabalho, no ano passado nós tínhamos trabalho no Shabat, nas quartas, na sexta noite
em outro lugar na quinta e no domingo à noite. Tinha 5, 6 trabalhos por semana, um tempo atrás. E eu não faltava nenhum. A pessoa chegou um parente da minha casa de longe, eu disse, ó, tá aqui a casa, tá aqui a comida, tá aqui o chuveiro, tá aqui tudo, pode ficar à vontade. Daqui umas 10 horas da noite, 11 horas, eu estou em casa. Aí a gente vai conversar, vai jantar, se você quer esperar. Mas fica à vontade, sinta-se em casa. Eu tenho o meu compromisso, tá? Eu não abandono o meu compromisso por nada neste mundo, por família, por dinheiro, por cargo, por nada. Eu quero louvar o Eterno, engrandecer o Eterno. Eu não vou pelos outros. Eu vou para a minha fé, para a minha concepção, pela minha adoração ao Eterno, pela minha gratidão. Eu tento fazer por merecer. Claro que a gente não merece, mas eu fazer o melhor de mim para agradar o Eterno. Pode falar, Rocha. Tem gente que vai dizer assim, que indelicado, né? Sim. A gente vem de longe, delicadinho. Vai casa, chegar aqui, você não vai estar, né? Então, por exemplo, eu tive muitos problemas com a minha família no começo, né? Mas eu fui colocando eles, né, explicando para eles, olha, eu não posso, eu não vou, eu não quero, eu não posso. E eles foram entendendo. Então, acho que depende da gente, sabe? A gente colocar tudo nos seus devidos lugares, né? Sim. Para que as coisas possam se acertar. Sim. Quem nos dará carne? O Eterno deu carne. Panelinha de carne. Olha lá, ó. Olha lá. Codorna. Tá vendo? Quero pegar umas, não. Hoje é Shabat, não pode. Hã? Shabat tinha codorna? Tinha ou não tinha? Não tinha. Sexta-feira o que era para fazer? Pegar porção dupla, irmãos. Por isso que a ralá é porção dupla. 2 ralá. Sexta-feira, para o Shabat. 2 ralá. Porção dupla no Shabat. Ah, no Shabat eu vou morrer comendo. Não, é para isso. Pode comer bem. Ah, no Shabat eu vou... estourar comendo. Não. Normalzinho. Né? É um dia de festa, Shabat? É um dia de festa. E Deus falou assim, ó. Colha para casa 2 porções. Eles pegaram, levaram. E criava bicho, se levasse no outro dia da semana, se levasse mais, criava bicho. E no Shabat não criava bicho. Nem o maná, nem nada, na sexta-feira. Sexta-feira pegava 2 porções e não criava bicho. No outro dia, se pegasse para 2 porções, criava bicho. E no Shabat não. Já preparavam também, né? Que bênção. Era para provar nós, irmãos, do Shabat. Era para provar eles, perdão. E hoje também é para nos provar. Vocês acham que nós temos provado hoje Shabat ou não? Quem acha que nós temos provado Shabat, levanta a mão. Estamos provados ou não estamos provados? Hã? Você levantou um pouquinho, assim só. Tenho medo. Nós somos provados se nós vamos guardar o mandamento do Eterno, não. Em tudo Ele nos prova, irmãos. Não pense que porque nós guardamos a Torá, nós não vamos ser provados. Nós temos o Eterno, temos o Mashiach, e obedecemos a Deus no que a gente pode, às vezes falhamos, claro. Por isso que a salvação é pela graça, porque a gente falha, não é pela lei, né? Mas nós estamos provados. Deus quer ver o nosso esforço, o nosso empenho. Vê se nós vamos acender o fogo no sábado. Ninguém está vendo. Vou esquentar comida. O fósforozinho lá no fogão. Esquentar rapidinho, 5 minutos, ninguém vai ver. Estou em casa sozinho. Já ligaram o fogão ou não? Uma vez eu peguei o fósforo na caixa e ia ligando. Ia acendendo o fósforo. Me deu um estralo. Opa! O que tu vai fazer, rapaz? O que tu vai fazer, rapaz? Acendeu o fósforo? Não pode. Larguei aquele fósforo. Perdão, senhor. Perdoa. Me deu um branco. Eu já ia acendendo fósforo. Muito tempo atrás, muito tempo. Mas nós já também, muito tempo atrás, a gente acendia. O fogo esquentava a comida, meio-dia.
Muitos anos atrás, 30 anos atrás, a gente acendia o fogo. Não tinha esse entendimento, né? A gente guardava o Shabat, o máximo que a gente podia, né? Não fazia nada, ia para a congregação, ia evangelizar, né? Mas só que a gente acendia o fogo, meio-dia a gente acendia o fogão para esquentar a comidinha, não tinha micro, tinha micro-ondas, nós não tínhamos esse entendimento ainda. E agora a gente tem esse entendimento, há muito tempo para cá a gente tem esse entendimento, nem o fósforo não pode acender. Tanto é que para fazer o Havdalah a gente espera o pôr do sol, para depois acender a vela da Havdalah, separação. Espera o pôr do sol primeiro. Deixa passar uns minutos do pôr do sol, para não ficar afoito, né? Ai, agora deu. Aquele homem ficou afoito, né? Vamos adiantar um pouquinho. Aquele homem lá ficou afoito, Êxodo 16, um pouquinho para frente aqui. O homem da lenha está aí? Não, né? Está ali. Ele já morreu, o homem da lenha. Então, você veja que ele achou consigo mesmo, que não ia acontecer nada. Eu penso aqui para mim, o que tem? A comunidade de Israel está lá, todo acampamento. Eu vou bem quietinho aqui por trás, das cabanas, vou sair escondidinho e vou lá juntar uns pauzinhos de lenha. Não tem? Carregou a lenha tudo, então. Acho que já carregou toda a lenha. Então não tem mais. Tá? Então, ele foi lá talvez escondido. A gente, irmão, quando a gente quer fazer as coisas erradas, a gente faz escondido. É ou não é? A gente procura que ninguém está vendo. É ou não é? Pega o celularzinho lá. Opa, bem-vindo, gente. Já larga o celular. Isso aí não é um bom sinal. Tem um que está vendo, né? Se eu estou olhando o celular e alguém não pode ver o que eu estou vendo, é porque não é bom. Não é bom. Mas tem um que está vendo. Aquele que tudo vê, tudo sabe, tudo pode. Ele viu o homem, ele fez que alguém visse o homem catando lenha. Deus estava vendo, mas ele fez que alguém visse ele tirando lenha. Para servir de exemplo. Às vezes eu, ou às vezes você, ou às vezes alguém faz as coisas escondido. Ninguém vai descobrir. Mas tem um texto que diz assim, não há nada em oculto que não vai ser revelado. Eu não lembro onde é que está. Não lembro. Tinha alguns versículos na cabeça, mas agora esse aí fugiu. Diz, não há nada oculto que não vai ser revelado. Mas hoje ou mais amanhã, Deus vai trazer à tona. Vai trazer à tona. Seja eu, seja o fulano, seja o Bertano, seja lá em cima, seja os maiorais, seja o servo, seja a serva. Nada passa aos olhos do Eterno. E o Eterno pune. Quando Ele pune a gente ainda, às vezes Ele pune com misericórdia. Ele faz que seja revelado para que o pecado seja manifesto e seja consertado. Quando há tempo de conserto. Aí é manifestado o pecado para ser consertado. É onde a gente tem que aceitar, irmãos, quando a gente está errado e alguém tenta consertar o erro meu. E aí às vezes a gente embrava. Quando alguém tenta consertar o meu erro, eu fico bravo. Já aconteceu comigo. Já tentaram me ajudar, eu fiquei bravo. Por quê? Porque aquilo é uma reação da carne, não é do espírito, meu irmão. A carne não gosta de correção, gosta? Já viu alguém? A carne gostar de correção? A carne gosta de jejum, né? Gosta? A carne gosta de ficar orando de joelho lá,
gosta de ficar diante do Eterno, de joelho ali. A carne não gosta. Não, não, chega. Não, nem vou, estou cansado. A carne quer nos acabar conosco. Se nós ir por ela, não cumprir a concupiscência da carne, Paulo disse. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne. Eu tenho uma luta travada dentro de mim, ele disse. Tenho alguma coisa dentro de mim se opondo a mim. Quando eu quero fazer o que eu quero, não posso. Porque eu sou impedido, tento ser impedido. O que eu quero, eu não faço. E o que eu não quero, eu faço. Como se traduz isto? Oxe. Como se traduz isso? O que eu quero, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. Se sujeitar a Deus, a carne não quer. E ele disse, eu faço. A Torá, os mandamentos, a obediência, o sacrifício. Agora o pecado, não. O que a carne quer, eu não faço. Então temos que fazer as coisas de cima do Espírito. Porque já somos libertos. Deus já nos tirou do Egito. Deus já nos trouxe a vida através do Filho dele e da Torá. Falar, Roche? Eu só queria reforçar o que você falou ali antes um pouquinho. Tá. Você falou que nada está em oculto, né? Que não venha a ser revelado. Então eu entendo, por exemplo, que às vezes o Eterno usa uma pessoa para falar para mim algo de errado que eu estou fazendo. Então, quando eu sou uma pessoa assim mais preocupada em servir o Eterno, o que vai acontecer? Aquilo que a pessoa vai falar para mim vai surtir um efeito positivo. Sim. De repente eu vou dizer, não, é isso aí mesmo, vou me corrigir. Mas se eu não sou uma pessoa preocupada, eu vou deixar a minha carne se manifestar. E aí o que eu vou fazer? Sim. Eu vou também procurar um erro nele. Ah, é verdade. Geralmente isso que a pessoa faz. Para justificar uma coisa errada, ele procura um erro na pessoa que está dizendo para ele que aquilo é errado. Então, esse tipo de coisa, irmãos, é inadmissível no meio de pessoas que servem ao Eterno. Sim. Acho que quando a gente está sendo corrigido, às vezes a gente nem sabe, é por Deus mesmo que a gente está sendo corrigido. Verdade. Deus usa uma outra pessoa, né? E a gente às vezes não aceita. Sim. Aí a gente vai dizer que aquela pessoa é um chato, que aquela pessoa é insuportável, né? Se for do ministério também vai dizer que é pegador de pé e bababá. Mas não deveria de ser assim. Deveria de ser ao contrário. Nós somos assim, ó. Eu tenho para mim assim, ó. Se eu tenho um erro que eu vejo em algum irmão, digamos assim que eu vejo um erro no Roche, eu não vou esperar ele vir me corrigir para eu usar aquilo ali contra ele. É o que ele quer dizer, né, Roche? Aí não, eu vou esperar. Eu estou vendo que o Roche está fazendo uma coisinha errada assim, ó, bem pequenininha, mínima coisa. Mas quando ele vir me corrigir que eu estou errado de alguma coisa, eu vou largar na cara dele. Não, e o senhor está fazendo isso também. Não é hora de fazer isso. Se eu estou vendo que o Roche está fazendo alguma coisa que não deve, vá falar com ele. Falar com amor. Roche, o senhor acha que isso está certo? Né? Ou qualquer um irmão. Não espere. Vá nele. Né? Para que não dê isso aí, né, Roche? Ah, agora tu também tem um erro, né? Então, se eu tenho erro, venha falar para mim. Entendeu? Se você tem um erro que eu estou vendo, eu devo falar para você, não devo esperar para dar aquela fusão, né? Os dois, né? Um largar o erro. Um foi corrigir para o bem e o outro já foi para se defender, né? Existe até uma passagem bíblica, né? Sim. Acho que é o profeta Salomão que falou, né? Corrige o justo e amartear, o sábio. Amará, né? O sábio. É o sábio, né? Corrige o sábio. Amará. Isso. Corrige o tolo, te aborrece. Ele te aborrecerá. Então, às vezes, aí a gente consegue ver mais ou menos, né? O comportamento de uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que não serve a Deus. Então, é para a gente aprender, né? Que a Bíblia ela não está errada. Errado é a gente, né? Que às vezes não segue o parâmetro, né? Ô Roche,
Às vezes, a gente serve a Deus, mas a gente às vezes dá lugar. Né? Não é porque eu falei alguma coisa contra um irmão que eu não sou de Deus. Entendeu? Né? Não é porque eu disse uma palavra, ou ofendi, ou contrariei, que eu não sou de Deus. Eu sou de Deus, só que eu fui fraco. Né? Eu dei lugar para a carne. Por isso que Paulo diz, não deis lugar à carne, né? E a carne tem muito fruto ruim. E às vezes eu uso disso aí. E agora nós não vivemos mais na carne, graças a Deus. Nós saímos do Egito. Saímos do meio das panelas de carne. Saímos de tudo isso. Já nos lavamos, né? Deus já nos lavou. Através do Machia. Através da palavra, a Torá, do conhecimento da Torá, né? E aí Deus mandou o maná. Depois das codornas, Deus manda o maná. Uma obra divina, né? Em volta ao acampamento. Quando o sol saía, se derretia. Obra magnífica do Eterno. Hoje nós temos que contar isso para os nossos filhos também, que Deus fez. Por isso que foi, o que tinha lá dentro da arca da aliança? Os 10 mandamentos, um pouquinho de maná, tá aqui na Paraxá, que o maná foi colhido, um pouquinho de maná para botar dentro da arca. Por quê? O que é maná? Junto com a arca. Tem o mesmo valor. Mesmo valor. Os mandamentos de Deus. O alimento espiritual. E a vara de Arão, que era o poder. Né? Tudo é a mesma coisa, irmãos. Por isso nós temos que guardar sempre a Torá. Cada dia mais, né? Então Deus disse Moisés, comei hoje que é sábado, Shabat. Acho que tinha um do Shabat aí. Acho que tinha mais um do Shabat aí. Não tem? Aí, ó. São dadas instruções claras sobre o Shabat e o descanso semanal. Aí, ó. Tá bom? Comei hoje que é Shabat. Amanhã não vai ter lá no campo. Mas todos mundo obedeceram, irmão? Todos obedeceram, Roxo? Não, né? Uns foram lá no campo ver se tinha, não colheram na sexta, porção dupla, e no Shabat eles foram lá no campo, ó. Isso é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso santo, sábado o eterno, o que quiser cozer no forno, cozeio, o que quiser cozer em água, cozeio, né? E tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem houve algum bicho. Então disse Moisés, comei hoje, porquanto hoje é o Shabat do Eterno, do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias colhereis, mas o 7º dia é o Shabat. Nele não haverá o MEI, né? Por isso que a gente não trabalha sábado. Ah, mas eu vou morrer de fome. O Roxo falou semana passada, né, Roxo? Falou, né? Ah, se eu não trabalhar o Shabat, eu vou passar fome. Eu tenho 3 filhinhos pequenos. Já me disseram isso, muitas pessoas. Eu já falei do sábado para as pessoas. Não, irmão, eu não posso ir para a tua congregação, porque eu tenho 3 filhos, 4 filhos. E se eu não trabalhar sábado, o patrão vai me descontar. Daí eu vou passar fome com meus filhos. E daí, meu irmão? A igreja vai me ajudar? O Eterno vai te ajudar. Se tu abraçar a aliança, está escrito. Ó, eu, Senhor, darei no 6º dia para ti. Shabat não é teu. Shabat é do Eterno, né? Nós já sabemos isso aí. Talvez alguém que esteja nos ouvindo fique sabendo também que tem que ter fé no Eterno. Tem que atravessar o mar. Tem que atravessar o deserto. Tem que abraçar o conserto de Deus. Tem que guardar os mandamentos. Tem que honrar o Eterno. Tem que confiar no Eterno. Tem que fazer a vontade do Eterno. Não é fazer minha vontade. Minha vontade é ficar em casa hoje. Hoje eu vinha dirigindo o carro. Parecia que eu ia dormir. Disse, meu Deus, a neta estava dormindo, as 2 atrás. E eu, Senhor, eu não posso dormir, né? Tem as 2 dormindo atrás, 3 dormindo atrás.
E eu, o único que não posso dormir. Né? Hoje não é dia de dormir. Vou ficar em casa dormindo, descansando. Cansado eu estava, estou ainda. Mas eu levantei cedo e fui, parti. Me levantei e andei, vai, anda. Para de clamar e anda. Todos estão aqui, todos se levantaram cedo e todos estão aqui. Amém por isso, né, irmãos? Que brahá, né? Brahá do Eterno. Então, é o Shabat aí, ó. E aconteceu que no 7º dia algum do povo saíram para colher, mas não tinha. Então diz o Senhor, até quando recusareis a guardar os meus mandamentos, as minhas leis? Entendeu? Veja que o Senhor vos deu o sábado, portanto, Ele no 6º dia vos dará o pão, para 2 dias, cada um fica no seu lugar. Ninguém sai do seu lugar no 7º dia, porque eles viviam em cabanas, em tendas, né? Não precisava sair preocupado. Mas nós saímos porque nós viemos para a congregação. É isso que nós fizemos só. Saímos do nosso lar para vir para Beit, para louvar o Eterno, se encontrar com os irmãos, manter a comunhão, falar da Torá, louvar o Eterno, cumprir o mandamento do Eterno. Por isso que nós saímos do nosso lar. Mas para trabalhar, não, a gente não sai. Graças ao bom Deus, né? Mas Deus nos prova. Ele quer saber do nosso coração, se nós vamos guardar o mandamento até o fim. Por isso que o Mashiach disse, aquele que perseverar até o fim, este, o que ele falou? Será salvo. Perseverar no que, irmãos? O que ele estava falando? Qual o assunto que ele estava falando ali? Não é no amor? Perseverar com amor. Se não perseverar com amor, não adianta. Mesmo que eu dê o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada, não adianta. Eu não estou fazendo com amor, não estou aqui com amor, não tenho amor para os irmãos, não tenho amor para as pessoas, tanto faz, tanto fez. Não tem amor para aquelas que estão lá na rua, não tem amor para que estão aqui de dentro. Se veio, veio. Se não veio, azar dele. Não? Onde é que está o amor? Não é parte do corpo? É parte do corpo também. Então, o amor está acima de todos os mandamentos. O amor está acima de tudo, até da lei. O amor está acima até da lei. Né? Então, vamos encerrar, né? Vamos encerrar hoje. Já está bom, né? Poderia ter falado mais umas coisinhas, mas já acho que já dá bom. Que Deus abençoe os irmãos e aquele que estiveram conosco. Possamos ter tirado um proveitozinho pelo menos, né? Um pouquinho pelo menos, né? De nós termos falado dessas coisas, né? Não foi um grande estudo, uma grande paraxá, mas umas coisas humildes a gente precisa também aprender, lembrar, colocar em prática, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo nosso ânimo, para nós continuar nessa jornada, tá bom?